como é que vocês estão? Estão bem, não? Opa, que bom. Sabe que eu tinha todo um show planejado para hoje. A gente ia fazer uma retrospectiva, né, das coisas que aconteceram, né, ao longo do ano, né? Mas aconteceu umas coisas bem divertidas nos últimos dias. Que eu não sei nem como falar isso, ainda estou assimilando, né? Imagino que vocês também, né? Mas, senhoras e senhores, Jair Messias Bolsonaro foi preso por golpe de Estado. Isso aconteceu, verdade. Se ele estava precisando de um susto para curar os soluços, eu acho que ele conseguiu, né? Infelizmente, ele não acabou com o soluço para sempre, né? Que esse que é o meu desejo, né? Porque eu realmente só vou ficar feliz com o fim do soluço do Bolsonaro quando o Olavo dá um copo de água para ele. Só aí que eu vou ficar feliz, porque... Mas, verdade, né? Você vê que eu não estou conseguindo, eu não sei nem como introduzir o assunto, porque realmente ainda eu estou assimilando, assim, que dia feliz. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu acordei feliz com barulho de vizinho gritando, assim. Eu nunca passei por uma situação dessa. Acho que vocês também, né? Nunca foi tão bom, né? Dar bom dia no grupo da família, né? Nunca foi tão bom, né? Dar aquele oi, né? Pra aquela tia bolsonarista que você não fala com ela há 6 anos, né? Oi, tia, bom dia, né? Você viu que o Bolsonaro saiu da domiciliar, tia? Você viu? Saiu, tia, saiu. Verdade, gente. Que dia feliz. Olha, realmente, o Alexandre de Moraes não é pai de santo, mas que belo despacho. Porque... que belo despacho. Que coisa maravilhosa. Assim, que dia feliz, né? E eu, como falei pra vocês, eu não soube lidar, né, com a situação, né? Porque, com a notícia, quando eu soube. Porque o corpo humano não está preparado para tanta felicidade ao mesmo tempo, né? Especialmente se esse corpo é brasileiro. A gente não está acostumado com isso, né? Então, quando eu soube na noite, meu organismo não soube reagir com a situação. Verdade, quando deu na televisão que o Bolsonaro foi preso, eu comecei a soluçar na hora. É o quê? Preso? Meu Deus. Ninguém soube lidar com isso, né? O William Bonner quase cancelou a aposentadoria para abrir uma latinha no Jornal Nacional. Porque ninguém sabia como lidar com essa situação, né? E eu, 8 da manhã, já estava no grupo de condomínio do meu prédio. Já estava fazendo perguntas, né? Fere as regras do prédio, estourar um rojão 8 tiros no apartamento. Que eu não quero levar uma multa, né? Mas ninguém soube lidar com isso, né? Meus amigos de esquerda nas minhas redes sociais, assim, eu vendo assim, eles não sabiam lidar. Ninguém de esquerda soube, porque a gente está acostumado com derrota, né? A gente está acostumado com isso. Daí, quando vê a notícia dessa, pega todo mundo de surpresa, né? Meus amigos de esquerda, ninguém sabia lidar com essa situação. Todo mundo com um discurso derrotista. O pessoal ficando, não, é preventiva. Foda-se! É o Bolsonaro, caralho. Eu vou abrir um uísque preventivo, tá? E daí? Foda-se, é o Bolsonaro. Puta que pariu. É o Bolsonaro, gente. Toda desgraça pra esse homem é pouco. Tem que comemorar tudo. Todos os detalhes. Tem que comemorar tudo, né? Se o Bolsonaro tomar uma multa de trânsito, eu quero ver o Boulos dando tiro pro alto. É isso que eu quero ver, entendeu? Tem que comemorar tudo, né? Porque tem que comemorar cada detalhe, né? Porque foi o Bolsonaro que falou, né? Que por Deus que está no céu eu jamais serei preso. E não foi por Deus mesmo, né? Foi pela Polícia Federal que ele foi preso, né? Rapaz, o tanto que esse homem deve ter soluçado quando a viatura chegou, hein? Já pensou nisso? O tanto que ele soluçou. Ele entrou dentro da viatura soluçando. A viatura foi embora, pulando assim, pulando igual um carrinho de desenho animado, assim. Mas aconteceu isso, gente. Jair Messias Bolsonaro foi preso, né? Alexandre de Moraes decretou a prisão do Bolsonaro, né? E a liberdade da Michelle. Aliás, vocês assistiram ao vivo ou vocês ficaram sabendo depois? Porque foi muito cedo, né? Vocês souberam depois, né? Eu soube ao vivo. Ao vivo, porque eu tenho insônia. É verdade. Eu soube ao vivo. Quer dizer, eu nem acho que foi insônia, né? Eu acho que foi Deus em pessoa me acordando. Daniel, acorda, o demônio tá sendo preso, Daniel, acorda.
Meu amigo, 7 da manhã, de um sábado, Alexandre de Moraes já estava trabalhando. O maluco já estava frito já. Porra, trabalha. Esse foi o único momento que eu apoiei a escala 6x1 de alguém. Porque, porra, essa valeu a pena. Meu Deus do céu. O maluco, às 7 da manhã, já estava a milhão, assim, o Alexandre de Moraes. Né? Ele até tentou convocar imediatamente, né, uma reunião lá com os ministros do STF. Né? Não aconteceu, tiveram que adiar, né, evidentemente, para segunda. Né? Eu acho que provavelmente porque o Flávio Dino já tinha aberto uma latinha e falou: ô, irmão, deixa para depois. Não, vamos, depois a gente conversa. Porque 7 da manhã, né? E assim, eu já passei dos 30, né? E começar a beber cedo, né? Depois dos 30 não é uma boa coisa, assim. Então, tô torcendo para as próximas ações do STF acontecerem no happy hour para ser mais tranquilo. Para mim, pelo menos, né? E olha, fica aqui a minha solidariedade a todos os agentes da Polícia Federal envolvidos na prisão do Bolsonaro. Uma salva de palmas para esses agentes, porque... Não, de verdade, uma salva de palmas. Porque... Imagina, você passa num concurso foda, achando que vai ganhar muito dinheiro e não vai fazer porra nenhuma. E aí, 6 da manhã de um sábado, você tem que lidar com um idoso soluçando e se cagando ao mesmo tempo. Então, tem que respeitar esses caras, porque a PGR autorizou a prisão 1 da manhã. Eu nunca mais quero ouvir que funcionário público não trabalha, porque 1 da manhã, né? Porque imagina, né, o médico da Polícia Federal, né, num sábado, falou, porra, sábado não acontece nada. E aí, de repente, chega o Bolsonaro para ele fazer uma avaliação médica. Caralho. Porque tem esse detalhe, né, foi muito cedo, foi bem cedo mesmo, assim que aconteceu tudo, né. E foi tão cedo que as informações começaram a chegar e não tinha muita coisa, né. Então, acho que vocês não pegaram essa informação, mas é uma informação séria. Que deu no Globo, em jornais sérios, assim, porque o pessoal estava, né, pincelando informações ali nos primeiros minutos, né? E deu nos primeiros minutos esse detalhe, que eu creio que passou despercebido, que é uma matéria do Globo que até falava assim, ó, Bolsonaro foi detido por volta das 6 da manhã e reagiu com indignação à prisão preventiva. Pelo dia e horário, o ex-presidente até pensou que fossem testemunhas de Jeová... querendo pregar. Por isso, a revolta. Ficou mais tranquilo quando viu que eram apenas agentes da Polícia Federal. Eu adoraria ter inventado isso, mas é verdade. Verdade. O Bolsonaro preferiu ir preso do que lidar com testemunhas de Jeová. Eu nunca imaginei que um dia eu teria alguma coisa em comum com ele. Assim, esse talvez foi o gesto mais humano que ele fez ao longo da vida. Foi o gesto mais humano. Mas, amigos, hoje eu queria, como falar para vocês, né, como eu falei para vocês, eu teve essa mudança, né, no cronograma, né, no roteiro do show, né. Então, hoje eu queria fazer aqui uma coisa diferente. Eu queria passar aqui com vocês pelos melhores momentos da prisão de Jair Messias Bolsonaro. O show hoje é só sobre isso. É apenas sobre isso. Hoje, os melhores momentos, né, que basicamente são todos, né? Dá pra fazer a gente um compacto aí de 26 horas fácil, né? Porque realmente eu queria hoje, né? Eu não consegui comemorar, sabe? Fiquei sozinho. Olha que coisa triste. Fiquei sozinho em casa trabalhando. Porque quando acontece essas coisas, eu trabalho também. Eu e Alexandre de Moraes estamos aqui, ó, junto. Então, hoje a minha comemoração é com vocês aqui. Então, hoje eu queria contemplar mesmo, com vocês, os acontecimentos. Porque foi incrível como o roteiro da prisão foi melhorando ao longo do dia. É isso que eu achei fantástico, assim, né? A gente já estava feliz com a prisão, né? Tava ótimo pra gente. Mas o roteirista do Brasil falou, não, calma, segura aí. Tem mais coisa. Porque realmente, assim, impressionante. Os acontecimentos, né? A cadeia de acontecimentos foi uma coisa, assim... Tem professor de história aqui? Vocês ganharam um presentaço, hein? Puta que pariu, vocês ganharam um presentaço. Porque o professor de história tem que lidar com umas coisas densas, né? Umas coisas pesadas, né? E agora vai ser ótimo, né? Não, essa foi a Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, e agora vamos se divertir. Brasil! Vamos falar desse país maravilhoso, né? Porque
eu queria contemplar com vocês os acontecimentos, porque tem coisa assim que é um pouco até assustadora, tão impressionante que é. Porque qual a chance, qual a possibilidade matemática da prisão do Bolsonaro acontecer no mesmo horário do Globo Rural? Globo Rural. Durante uma reportagem de arroto e peito bovino. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade? Não, realmente Deus está em todas as coisas, né? Deus está em todas as coisas. A prisão do cara aconteceu, isso é muito impressionante, no mesmo horário do Globo Rural, durante uma reportagem de arroto e peido bovino. Foi literalmente isso, né? A reportagem estava falando, não, porque o gado, ele peida, ele arrota, joga gás metano aí no meio ambiente, né? E por falar nisso, o Bolsonaro foi preso, pessoal, vocês viram? Aconteceu agora, acabou de ser preso. Porque que coisa impressionante. Não, sério, o estagiário do período da manhã da Globo, esse menino merece um aumento. Esse menino merece um aumento, assim, porque que coisa impressionante, né? E aconteceu isso, no mesmo horário de uma reportagem de peido e arroto bovino. Sabe qual é a cereja do bolo? Eu assisti a reportagem. E você sabe como que resolve o arroto de um bovino? Colocando uma tornozeleira no pescoço dele. Isso é sério. Isso é sério, né? Caralho, né? E eu acho que os caras fizeram isso de propósito. Eu acho certamente que a Globo fez isso de propósito. A repórter que entrou no plantão tava toda do pé à cabeça vestida de vermelho. Assim, gente... É óbvio. É isso. Imagina como se sentiu os caras do agronegócio assistindo o único programa da Globo que eles gostam. E vendo tudo isso acontecendo. Foi de propósito, assim, de verdade, né? De verdade. Meu ateísmo esse dia foi testado, assim, porque... Foi testado, né? Porque o Bolsonaro ser preso no horário do Globo Rural, isso já é uma coisa muito impressionante, né? Não é um final épico, mas combina com o restante da obra, né? É muito impressionante, né? Mas não foi apenas isso, né? Eu tive provas irrefutáveis de que existe aí um ser, uma entidade que controla as coisas, né? Rege o universo, né? E está se divertindo muito com esse país. Eu tive provas. Porque a prisão não foi só a questão do Globo Rural. Aconteceu no dia 22 de novembro, durante o Globo Rural, no mesmo dia do aniversário da Maria do Rosário. Tipo assim... Não. E ainda tem mais. Eu descobri que o Alexandre de Moraes, ele é do signo de Sagitário. Um signo, que eu não sei se vocês sabem, começa justamente no dia 22 de novembro. Não tem o que falar, astrologia é uma ciência exata. É uma ciência exata, tá? Não tem o que falar. Mas... Porque realmente parece que tem um roteirista que escreve as coisas, né? Porque... E às vezes esse roteirista, ele força a barra um pouco, né? Força um pouquinho, né? Porque você sabe o que viram na porta da casa do condomínio do Bolsonaro, no exato momento da prisão? Um caminhão limpa a fossa. Assim, não... Quer dizer, isso aí ele forçou a barra um pouco, né? Ou às vezes era a Polícia Federal disfarçada, né? Foi o disfarce que eles ficaram lá durante muito tempo, né? Mas é isso, realmente, cara, parece que tem não sei, uma pessoa que controla as coisas, assim, né? Que escreve, que é tudo muito kármico, né? Certeiro, né? E de humor, assim, refinadíssimo. Assim. Esse roteirista, ele existe, né? E ele é uma gay do teatro, com certeza. Porque é tudo muito perfeito, assim. É tudo muito, muito perfeito, assim, né? Porque foi isso, prenderam o cara no dia 22 de novembro. Você tem noção que agora a gente pode usar todos os santinhos da campanha para fazer meme? O quão maravilhoso, que presente, né? Que presente maravilhoso. Os santinhos viraram um lembrete do dia que ele foi preso, né? Aliás, se tem algum bolsonarista aqui, eu acho difícil, faz isso, cara. Começa a vender esses santinhos aí no Mercado Livre, que isso aí já vale uma fortuna. Isso aí é maravilhoso. Então, eu queria contemplar aqui com vocês os eventos dessa prisão, né? Porque eu assisti todos os eventos, né? Eu assisti pela Jovem Pan. Pela Jovem Pan, óbvio, né? Jovem Pan foi o melhor lugar para assistir isso.
Vocês assistiram pelos jornais? Não, eu assisti pela Jovem Pan. Porque todos os canais, os repórteres, os canais normais, né? Todos os canais, os repórteres estavam dando a vida pra não rir ao vivo. Tava até uma coisa meio desagradável, assim, sabe? Porque todo canal que você ligava, tava um jornalista muito sério, tentando dar as notícias. E, no fundo, tinha uma idosa de 60 anos estourando champanhe, assim. Rapaz, assim, foi um negócio... Os cinegrafistas tinham até dificuldade, assim, de enquadrar o cara, porque o que teve de família de esquerda que acordou nessa manhã de sábado, ligou a televisão e falou, cara, o que minha avó tá fazendo na porta da PF? Com um litrão. O que essa mulher tá fazendo? Porque a direita falou isso, né? Que ia ter uma comoção na prisão do Bolsonaro. A alegria não deixa de ser uma comoção, né? E foi o que aconteceu, né? E na Jovem Pan, não. Eu assisti lá porque tinha uma camada a mais de comicidade. Porque eles estavam realmente tristes. Eles estavam mal. Né? Eles estavam muito sérios. Eles chamavam as pessoas muito sérias para falar as coisas. Assim. Chamaram um advogado para analisar, para ver se a prisão era legal. E eu em casa pensando, gente, foi legal, incrível, fantástica, maravilhosa. Foi vários adjetivos. Foi várias coisas. Né? E aí eu assisti lá, começaram a chegar as informações. E foi maravilhoso porque as informações foram chegando aos poucos, né? O roteirista falou assim, calma, eu não vou entregar tudo de uma vez. E aí já chegou a primeira, que a Michelle Bolsonaro não tava. Rapaz, ela não tava em casa, né? Ainda bem, né? Ainda bem, ela foi esperta. Ia ser muito difícil disfarçar a alegria. Ia ser muito... Meu Deus do céu. É capaz até dela ter se juntado lá com a senhora estourando champanhe. Faltou pouco para essa cena, né? E aí as informações foram chegando picotadas, né? Porque, assim, eu acho que vocês, todo mundo, a gente já estava quase que desistindo, né? Dessa prisão, né? E aí todo mundo queria saber qual que foi o motivo. Do nada. Deve ter um motivo. E o mais impressionante é que não foi um motivo. Foram vários motivos, né? Foi como um bolo, assim, foi em camadas, assim, né? E aí chegou o primeiro motivo pelo qual o Bolsonaro tinha sido preso, porque o Flávio Bolsonaro teve a brilhante ideia de fazer uma vigília na porta da casa do Bolsonaro, né? E foi uma vigília que funcionou, né? Porque ele atendeu às preces minhas e de milhões de brasileiros de uma vez só. Foi uma ótima visita. Não. Foi tão efetiva a convocação que até a polícia veio. Olha... Foi, né? Inclusive, eu até me arrependo de não ter ido nessa vigília, porque perdi a chance de ver o Bolsonaro preso. Né? Tá vendo? Às vezes a gente tem que separar as diferenças ideológicas, né? E se juntar ao inimigo. Né? A gente às vezes tem que... Porque ele fez isso, cara. E eu tenho pra mim que o Flávio Bolsonaro fez isso de propósito. Eu tenho certeza que foi essa questão. Eu acho que o Flávio fez isso de propósito. No âmago dele, eu acho que foi por isso. Assim, porque, imagina, né? Você chegar na sua casa, né? Seu irmão é o Carlos Bolsonaro, a sua madrasta é a Michelle Bolsonaro e o seu pai é um velho todo remendado, peidando e arrotando o dia todo. Eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para não passar o Natal com essa gente. Foi de propósito. Mas definitivamente. Porque a gente estava esperando, né, pacientemente, né, o trânsito julgado, as coisas, tudo, e o Flávio falou, não, eu tenho pressa. Não, porra nenhuma, vai ser agora. Porque eu queria até fazer uma pausa aqui, porque é um negócio muito impressionante, né? Parece que ninguém odeia mais o Bolsonaro do que os filhos dele. Assim, é um negócio assim meio impressionante, né? Os filhos dele odeiam, o maior inimigo do Bolsonaro é o DNA. É uma coisa... Porque, meu Deus do céu, né? A gente nem pode mais chamar o Bolsonaro de corno, né? Porque tendo filho burro desse jeito, claramente ele é o pai, né? Claramente ele é o pai. Claramente, né? Porque os caras fazem um revezamento pra fuder o pai dele, né? O Bolsonaro conseguiu esse feito, né? Gozar 4 Richthofen. Ele conseguiu isso, cara. Ele conseguiu. Você tem noção? Não. Quem poderia imaginar que a árvore genealógica do Bolsonaro seria a maior campanha de prevenção de gravidez indesejada nesse país? Quem poderia imaginar? É porque eu tenho certeza que ele vai sair um ativista pró-aborto da cadeia, se ele sair de lá. Porque todos os problemas dele seriam resolvidos com Citotec, fácil. Mas porque
Porque cada filho dele... É um negócio realmente estranho, assim, porque cada filho dele contribuiu, né, com a prisão do cara. Né? O Carlos ajudou o processo a andar, o Eduardo botou a domiciliar, né? O Flávio a preventiva. Né? Percebe que a coisa tá evoluindo, né? Tá caminhando. Né? Eu tô muito curioso para saber qual vai ser a contribuição do Renan e da Laurinha nisso tudo. Assim. Né? Porque nesse ritmo falta muito pouco assim, pro Renan emprestar a corda e a Laurinha chutar o banquinho, né? Né? Fraquejada é um caralho, filha da puta. Porra de fraquejada. Falta muito pouco. O quê? Né? Não. Laurinha já tá no banco de reserva se aquecendo, assim, já. E olhando pro irmão dela. Vai lá, Renan, você consegue. Não seja o esquisito da família. Faça alguma coisa pra fuder o pai também. Porque eu acho que vai ser o Renan. Eu acho que vai ser... Ele vai fazer alguma coisa. E ele é jovem, né? Tem muito tempo pra fazer merda. Né? Ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza. Ele vai tropeçar na mangueira de respirador, sei lá. Não sei. Levar uma azeitona e o pai morrer engasgado, sei lá. Ou morrer de desgosto, né? Ele pode se filiar no pessoal, sei lá. Ele pode fazer alguma coisa pra matar o pai dele, né? Mas o Flávio não. O Flávio manteve ali, o bom e o velho espírito competitivo de irmãos, né? E como irmão mais velho falou, não, deixa comigo. Deixa comigo, né? Você tem que ser muito, muito burro, né? Ou odiar muito o seu pai, né? Pra ter essa ideia, né? De fazer uma vigília enquanto o cara está sendo investigado e está em prisão domiciliar. Né? Uma vigília que, detalhe, ninguém foi. Tem esse detalhe aí, né? Eu acho que os crentes bolsonaristas ficaram confusos, né? Tem que rezar a Deus, a gente não sabe o que é isso, né? Mas é isso, você não pode nunca subestimar a família Bolsonaro. Porque, como eu falei, as informações estavam chegando. E até então a gente sabia que uma vigília tinha sido feita. Só que a informação que chegou, e começou a chegar em todos os veículos, eu vi na Jovem Pan, né? Mas chegou em todos os veículos da imprensa, foi que a vigília era uma mera desculpa para o Bolsonaro fugir. Ele ia usar uma vigília para fugir correndo no meio de uma muvuca. Agora imagina, o Alexandre de Moraes, em casa, meia-noite, de camisola e touca. Porque tem esse detalhe, né? A prisão do Bolsonaro provavelmente passou por um Paulo Gonet e um Alexandre de Moraes de samba canção. Isso é... Alexandre de Moraes está lá, de banho tomado, dente escovado, pronto para dormir. E o celular dele toca. E ele pensa, meu Deus do céu, o que este filho de uma puta está aprontando uma hora dessa, né? Não, imagina o ódio que ele digitou a decisão, né? Porque ninguém tem paciência com gente burra fazendo merda de madrugada, né? E aí ele atende o telefone, ele fala, o que ele tá fazendo? Aí a PF fala, então... Você tá sentado? Ele quer fugir numa vigília de madrugada, né? O cara, ele é um vilão do Chapolin, né? Ele é um vilão. Ele é o Tripa Seca, né? Porque foi pior assim do que a gente imaginava, assim, né, tudo, né? Ele realmente tinha essa ideia, cara. Ele queria fugir no meio de uma vigília. E é muito absurdo, né, a gente pensar nisso, né? Só que aí você pensa 2, 5 dias, você fala, não, é muito provável que é a família Bolsonaro, né? Eu consigo imaginar esse diálogo do Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro planejando isso no dia anterior. Eu consigo, tranquilamente, né? O Flávio falando, pai, você acha que vai dar certo? Não, vai dar certo sim, vai dar. Vai dar. Confia em mim, não tem como dar errado, não. Zambelli conseguiu fugir, eu também consigo. Confia, vai dar certo. Pô, pai, mas... Você não acha que é um plano muito perna longa, não, pai? Não, vai dar certo, pô. Geral foi dormir, ninguém vai perceber. Pô, pai, mas não sei, né? Tá, eu vou chamar a vigília aí. Vou fazer o vídeo, vou chamar a vigília, mas não sei. Não sabe o quê, pô? Você acha que é realmente um bom plano
a gente fazer uma vigília e o senhor sair correndo no meio de uma vigília para fugir. Você acha que isso é um bom plano, pai? Flávio, olha para mim. Eu tenho um histórico de atleta. É impossível. Ninguém me alcança. Ninguém me alcança. Eu não sei o que é pior, o plano ou a minha imitação do Bolsonaro, né? Mas na cabeça dele, esse era o plano, né? A única coisa que atrapalhou foi a realidade, né? E conhecendo a família Bolsonaro, eu tenho certeza que eles têm um PDF com tudo arquitetado. Eu tenho certeza. Tudo no computador ali, estruturado, né? Direitinho, né? Passo 1, fazer uma vigília. Passo 2, assistir Gaiola das Loucas. Que é um plano muito Gaiola das Loucas, né? Vocês já viram o filme? Eu tenho certeza que o Bolsonaro assistiu esse filme e falou, Flávio, eu tive uma ideia. Olha aqui, Robbie Williams aqui. Mas olha, mas esse era o plano dele, né? Fugir no meio de uma vigília. E eu lamento muito que não deu certo. Lamento demais, porque uma parte minha queria que tivesse dado certo. Só pra gente ter esse final. Só pra ter esse final, né? Do Bolsonaro sendo preso da forma mais ridícula possível. Imagina, né? O Bolsonaro preso, correndo, na ponte da amizade. De peruca e calcinha. Gritando, jamais me pegarão com vida! Eu queria, ia ser um bom final. Mas como eu falei pra vocês, é isso, não subestimem. Nunca, jamais, a burrice da família Bolsonaro. Não subestimem, né? Porque o pior ainda estava por vir. Porque não basta ter essa ideia, que é uma ideia muito estapafúrdia, né? Porra, eu vou fugir no meio de uma vigília. Né? A gente descobre. De novo, as informações estão chegando. A gente descobre que este homem ficou a madrugada inteira igual uma criança ansiosa na noite de Natal, tentando abrir uma tornozeleira eletrônica. Detalhe, com ferro de solda. O Bolsonaro, ele é literalmente aquele vizinho que usa uma maquita às 2 da manhã e você não sabe que porra esse homem tá fazendo. E isso me faz pensar, né? O tanto que o Alexandre de Moraes foi paciente, né? Porque eu acho que ele sabia. Ele sabia, a gente ansioso, pô, prende logo esse cara, e o Alexandre de Moraes em casa pensando, gente, vocês não viram nada ainda. Segura a ansiedade. Ele usou um ferro de solda para abrir uma tornozeleira eletrônica. Quando me falaram que o Bolsonaro tinha experiência em ser soldado, não era exatamente isso que eu... O cara fez um unboxing de tornozeleira. Ele fez um unboxing de tornozeleira. E conhecendo essa família, eu acho que esse foi o plano C, tá? Eu tenho certeza que esse foi o plano C, né? O plano A era ele cortar a própria perna com uma faca de sobremesa, mas ele ficou com medo de cortar a perna errada, né? E o plano B era o Flávio Bolsonaro falando, levanta essa tornozeleira, eu vou dar um tiro nela agora aqui. Vou tirar essa porra aí. Mas como eu falei pra vocês, o roteiro ia chegando aos poucos, né? E a coisa ia evoluindo e melhorando, né? Porque a gente já ficou assim, caralho, peraí. Ele usou um ferro de solda pra abrir uma tornozeleira. Caralho, que louco, né? Só que aí ninguém aqui estava preparado pra ver o vídeo de como ficou a tornozeleira. Olha, eu nunca imaginei que um vídeo da perna do Bolsonaro ia me arrancar um sorriso, assim, porque... Rapaz, que é sério, assim, um dia eu quero agradecer pessoalmente o Alexandre de Moraes por ter soltado esse vídeo. Quero agradecer pessoalmente, assim, porque ele tinha que colocar em exposição esse vídeo. Lá no STF, no Museu do STF, um monumento à burrice humana, assim, porque a tornozeleira ficou toda fodida. Toda carcomida, né? O negócio era uma tornozeleira e terminou com uma cara do Tarcísio. Assim, um negócio horroroso, assim. Horroroso. Olha a ideia deste animal. Eu vou passar um ferro de solda em uma tornozeleira que tem uma bateria de lítio. Você tem noção que esse negócio poderia ter explodido na perna dele? A gente não teve essa sorte, mas assim... Poderia ter explodido na perna dele, né? E eu tenho certeza que o roteirista do Brasil só não colocou uma explosão por falta de orçamento. Que é uma produção nacional, né?
Mas é isso. E o pior de tudo é que o vídeo, ele tinha áudio. Não era apenas um vídeo. E tinha uma policial conversando com ele. Muito pacientemente. Ô, seu Jair. Por que o senhor fez isso aí, né? E ele falou, curiosidade. Ele realmente achou que a palavra curiosidade era o suficiente para explicar isso. Ele achou a palavra curiosidade era igual aquele pessoal que aparece no plantão de emergência de madrugada com um pepino enfiado no cu. E o médico fala assim, ô mano, o que aconteceu? Caí, pô. Porra, caí, mano. Caralho. Curiosidade. O que ele queria que a policial falasse? Nossa, que sapeca, olha. Oh, meu Deus do céu. Esse palhaço solucinha uma figura mesmo. Oh, que alegria. Você anima festa infantil também? Curiosidade. E o pior foi a mídia tradicional, naturalizando essa situação. Porque as informações iam chegando, a coisa ia ficando cada vez mais absurda. E as pessoas davam a notícia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? E não era. Era um ex-presidente fudendo uma tornozeleira com um ferro de solda. Né? E assim, imagina se fosse o Lula fazendo isso. Imagina como que a mídia ia... E tem que imaginar muito, né? Porque o Lula é metalúrgico, né? Então... Ele não ia fazer um serviço porco daquele, né? Não, ele não ia. Tem que imaginar mesmo. Porque, assim... ele não ia. Porque, né, essa é a diferença, né? Entre não ter um dedo e não ter um cérebro. Mas... é a diferença, né? São coisas bem diferentes. Bem diferentes, né? Mas... Aliás, esse foi o erro do Bolsonaro, né? Ele não ter feito um cursinho no Senai, que aí ele ia conseguir tirar a tornozeleira e ainda transformar ela numa TV Box pra pôr na sala dele, uma coisa bacana assim, né? E aí os advogados, rapaz, ficaram numa situação complicada. O que você faz, né? Quando o seu cliente é pego admitindo num vídeo que ele fez essa presepada numa tornozeleira eletrônica, né? E os advogados deram a desculpa que qualquer pessoa daria nessa situação, né? Foi mal, ele estava doidão. Ele estava doidão. Ele estava muito louco. Porque foi literalmente isso que eles falaram, né? Bolsonaro teve um surto. Imagina, você pagar milhões de reais para advogados, né? E a defesa que eles trazem para você é essa. Cara, doidinho da praça. Vamos focar na... É a estratégia que a gente tem que usar. Assim, essa foi a desculpa dos advogados, né? O Bolsonaro teve um surto, né? Nossa, que surto conveniente, né? Você corta a tornozeleira, não corta a pulseira, que é onde normalmente dispara, e corta só a tornozeleira. Que surto controlado, né? Isso não foi um surto, gente, né? Eu acreditaria na hipótese do surto. Dá pra acreditar, né? Se ele tivesse esquentado o ferro de solda e enfiado no cu. Aí... Isso é um surto, né? Caralho, o Bolsonaro surtou, você viu? O que ele fez? Pegou um ferro de solda e enfiou no cu. Caralho! Ele tá bem, mano? Entendi. Isso é um surto, né? Porque... ele não surtou, me desculpa, eu não caio nessa, né? Quem parece que vai surtar é a policial que está entrevistando ele no vídeo. Ela parece que vai surtar, porque ela tenta manter a racionalidade naquela situação, uma profissional, né? Mas é difícil, né? Porque ela fala, né? Ô, seu Jair. Por que o senhor fez isso? Ah, entendi, curiosidade. Mas o que exatamente o senhor... Eu meti um ferro quente aí. Ferro quente? Tá. Aí ela para um segundo assim, respira. E fala, tá, esse era um ferro quente de passar roupa, seu Jair? E ele, não, ferro de solda mesmo. Você vê ela respirando fundo no vídeo. Faltou muito pouco, assim, pra ela soltar a perna dele e falar, olha, pra mim deu. Assim, só matando isso aqui, pelo amor de... E aí, pra piorar toda essa situação, né, os advogados do Bolsonaro não satisfeitos, né,
com a desculpa do surto. Eu adoraria ter inventado isso. Eu adoraria. Porque eu tô falando as coisas aqui, eu tenho medo de vocês não acreditarem. Mas isso aconteceu. Né? Os advogados do Bolsonaro, né, com medo do surto não dar certo, eles me aparecem com um diploma de um curso de solda que o Bolsonaro fez nos anos 90. Juro. Como quem fala assim, não é porque ele surtou que perdeu as habilidades. Não, o cara é muito bom, né? Mas quem teve a desculpa mais original, né? Todo mundo tentou, se esforçou, mas ninguém teve essa criatividade, né? De dar a melhor desculpa de todas, que foi o Bolsonaro. E perguntaram para ele, por que você fez isso? E ele falou, porque a tornozeleira falou comigo. O cara soluçou tanto que enlouqueceu. Assim. Ele achou o quê? Que a tornozeleira era uma Alexa? O que é? Tornozeleira, toque Gustavo Lima. Né? Vai ver, era isso, né? A tornozeleira pegava AM, FM, né? E ficava chiando igual o radinho de Silent Hill ali. E às vezes foi isso, né? O Bolsonaro ouviu ali a voz do Brasil na tornozeleira. Na Papuda, 19 horas. Mas ele falou isso, né? Que tinham vozes na minha tornozeleira. E os policiais perguntaram, quantas vozes já? Umas 700 mil, mais ou menos. Foi ele que matou, não tenho culpa, desculpa. Assim, é um fato. Foi ele que matou. Mas, e eu queria muito que fosse verdade, tá? Verdade, o pessoal falou, nossa, ele ficou maluco, né? Eu falei, porra, que pena que não é verdade isso aí. Eu queria demais. A gente tem que usar a imaginação, gente. Imagina se de verdade a tornozeleira falasse com o Bolsonaro. Isso ia ser fantástico, né? A tornozeleira de madrugada. Faz o L. Isso ia ser lindo. Faz o L. A tornozeleira pequenininha assim falando, ô Trump, defende meu pai. Ela lendo lá o processo do Bolsonaro com a voz do Alexandre de Moraes, ela imitando, né? Porque tem que usar a imaginação, né? Ia ser ótimo, né? A polícia perguntar assim, tá, seu Jair, mas o que exatamente saía dessas vozes? E ele, não sei o que era, era tipo um som de um trompete. Já pensou nessa hipótese? Ele achar que o som do trompete estava vindo da tornozeleira? Eu vou fuder essa porra aqui. Você sabe que eu conheci o trompetista, né? É verdade, eu conheci ele lá em Brasília. A gente fez um show junto. A gente fez um show junto lá em Brasília. E foi ótimo, porque ele é uma figura, né? Ele é uma entidade, assim, né? Ele é uma entidade, é uma coisa quase mitológica, assim, né? Porque a impressão que eu tenho é que quando o Alexandre de Moraes dançou com os indígenas, o trompetista surgiu em algum lugar em Brasília, assim. Porque o bicho, ele é tipo uma entidade mesmo, né? Porque 8 da manhã, o cara já tava lá. Tocando esse trompete, infernizando o Bolsonaro. O cara é tipo o Jason, ele chega primeiro. É o trompetista obsessor, assim. Ele é uma entidade, né? Já faz parte do nosso folclore, assim, né? Ele é a perna cabeluda do Bolsonaro. Ele é uma figura, assim. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que seja verdade. Vamos supor, a tornozeleira conversou com o Bolsonaro. Vamos dar o braço a torcer aqui, tá? Tudo bem, ela conversou com o senhor. Né? Os caras queriam que uma pessoa nesse estado voltasse para a presidência. Porque, assim, de verdade, se a pessoa tá nesse nível, é caso para sacrificar já. Ele tá conversando com uma tornozeleira. Né? Não, eu queria muito fazer parte dessa junta de advogados do Bolsonaro. Deve ser divertido demais, né? Porra, bolar essas histórias, deve ser muito divertido. Certeza que eles têm um grupo no WhatsApp, assim, tipo, mentiras do Jair. Tenho certeza, né? Que eles têm esse grupo, né? E eu tenho umas ótimas ideias, viu? Eu tenho ideias ótimas. Eu tenho uma ideia, inclusive, de lançar aí agora um longa-metragem chamado Reflexões de uma Tornozeleira Eletrônica, com o Celton Mello protagonizando. Vai ser um sucesso, né? Mas essas foram as melhores desculpas que eles conseguiram ali naquela situação. E eu nem vou culpar, tá? Eu entendo a dificuldade. Deve ser muito difícil ser advogado do Bolsonaro, né? E é difícil, né? E aí eles foram atrás de recursos, né? Porque eles falaram, as desculpas não estão dando certo. O pessoal não está caindo. E aí eles foram atrás do Deltan Dallagnol para vir a público
explicar por que o Bolsonaro... Rapaz, você vê que a coisa tá feia quando o Deltan precisa virar a voz da razão. Você vê que realmente assim, o negócio foi pro caralho. Mas eles foram atrás, né, do Deltan, e o Deltan gravou um vídeo, né, explicando por que o Bolsonaro estragou a tornozeleira. Ele falou que ele estava tentando buscar uma escuta da Polícia Federal. Porque, claro, né, ninguém se preocupa mais com discrição do que um homem que imprimiu uma minuta do golpe no Palácio do Planalto. É óbvio, né? Esse cara é a pessoa mais discreta que existe, né? Mas ele falou isso, né? Tá procurando uma escuta. Escuta pra quê? Pra quê que a polícia precisa ficar escutando um velho falando bosta, peidando a noite toda? Pra quê que ele... E aí ele veio com a resposta que eu achei, assim, escabrosa. Eu achei escabrosa, né? Que ele falou que a Polícia Federal queria escutar a Michelle Bolsonaro fazendo sexo. O que é, assim, uma falta de respeito com a intimidade, né, do maquiador. E... terrível! Não se faz isso, né? Não, porque acreditar que o Bolsonaro tem intimidade com a Michelle, meu Deus, né? Você precisa de um PowerPoint do Deltan pra explicar. Eu não acredito. Opinião minha, tá? Mas o que eu amei foi que toda essa jornada, ela teve um arco dramático, né? Um arco dramático completo. Né? Porque começou com uma vigília, aí foi dando a volta, e terminou como um velório. Né? Eu ligo a televisão na Jovem Pan e me aparece o Flávio Bolsonaro com um grupo de bolsonaristas rezando do lado de um Bolsonaro de papelão. Rapaz, quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, eu ri tanto hoje que estou tendo alucinação. Isso realmente aconteceu. Eu vivi tempo suficiente para ver um Bolsonaro reborn. É assim... Que alegria, sabe? Eu não acredito nisso. Eu vivi... Dos mesmos criadores, né? De Orações para um Pneu, Bolsonaro de papelão. Os caras conseguiram um Bolsonaro impresso antes do voto. Você tem noção? Sem falar do perigo, né? Porque se um ferro de solda encosta nesse papelão, pega fogo na hora. É perigosíssimo, né? Só que aí também me veio perguntas, né? Eu vi aquilo ali e me veio perguntas, né? Porque eu falei assim, tá, ele tá ali com o Bolsonaro de papelão, esse Bolsonaro de papelão já estava pronto. Não deu tempo dele fazer isso no mesmo dia. É sábado, as gráficas estão todas fechadas. Esse Bolsonaro de papelão já estava pronto. Para quê? Será que o Bolsonaro ia fugir e colocar o Bolsonaro de papelão na cama para a polícia puxar o cobertor e tá o Bolsonaro de papelão? E ele do lado do Bolsonaro de papelão com bigode falso. Não sou eu. Mas realmente é impressionante, assim, né? Como o crente, né? O crente bolsonarista, ele reza para tudo, menos para Deus, né? Rezaram para o Bolsonaro de papelão, né? E não, os evangélicos são ótimos, né? Não, o católico fica venerando gesso, né? O que você vai fazer hoje? Vou rezar para um Bolsonaro de papelão. Quem te deu essa ideia, né? Um pneu, que é meu guia espiritual. É maravilhoso. Mas... E agora eu nem julgo mais o Bolsonaro, né? Ele deve ter surtado mesmo. Olha com o pessoal que ele convivia. Pô, o Bolsonaro de papelão era a pessoa mais sensata no convívio dele ali. Deve ter surtado mesmo, né? Mas aí os caras estavam lá, né? Rezando com o Bolsonaro de papelão. E eu não imaginava que aquele cenário, né, ia protagonizar, que aquelas pessoas iam protagonizar o que pra mim, não sei pra vocês, é o vídeo do ano. Os caras estão lá rezando e de repente me aparece um pastor marxista. Eu nem sabia que isso existia, assim. Me aparece um pastor marxista para discursar no meio dos bolsonaristas. E o mais impressionante, eles deixaram. Eles não perceberam. Foi uma coisa incrível, assim, porque o pastor marxista ia falando um monte de coisa ali, né? Não, que seu pai matou várias pessoas, um filho da puta, e o Flávio do lado, assim. Esse cara é foda, tá? Esse cara é bom, né? Não, sério, chegou num ponto, assim, que o pastor marxista, ele ia falando, os caras não interrompiam. Eu acho que ele pensou assim, gente, se eu continuar falando, eu vou virar o líder deles. Assim, eles não fazendo nada.
né? Porque realmente o cara foi tipo assim um cavalo de Troia, né? Não, um varão de Troia, né? Foi um varão de Troia, né? Os caras levaram uma eternidade, né? Porque eu acho que eles nunca viram um cristão de verdade na frente deles. O quê? Amor ao próximo? O que é isso? Nunca ouvi falar. E aí, rapaz, quando eles descobriram, depois de 27 minutos, que ele tava criticando o Bolsonaro, rapaz, os caras correram atrás do maluco. A sensação é que o Didi Mocó ia aparecer com um extintor a qualquer momento. Né? Porque, caralho, o cara foi corajoso, cara. Tem que falar isso, o cara foi corajoso, né? Você vê, nem todo herói usa capa, né? Alguns usam sapatênis mesmo. Mas... E a gente já estava feliz, assim, né? Já estava bem, né? Passou por tudo isso, né? E isso foi só no primeiro dia. Isso foi só no primeiro dia. Porque aí passou um tempo depois, a gente não teve nem tempo de abastecer o estoque de bebida, né? Tomar um remédio, né? Para curar a ressaca. A gente não teve tempo, né? O Xandão resolve prender o comando maluco inteiro. Rapaz, golpista sendo preso em horário comercial. Que alegria, assim, sabe? Foi o Black Friday da Papuda. Assim, foi... Saldão de milico. Foi... O careca ficou maluco. Prende todo mundo. Prende. Uma loucura. Uma loucura. O maluco saiu prendendo todo mundo. É por isso que chama trânsito enxugado. Teve congestionamento de milico. Sendo preso em direção à cadeia. Um dos principais dele foi o general Heleno. General Heleno rodou, né? Que por mim a gente já levava direto pro jazigo, assim, né? Porra, ele rodou, cara, né? E quem deve estar feliz com essa prisão é o advogado, o general Heleno, né? Que finalmente pode almoçar, né? Em paz, né? Sem um imbecil atrapalhando a vida dele, né? E vou falar pra vocês, viu? Os milicos foram tudo presos, né? Foram presos lá, né? O Xandão falou, olha, quem fugiu, fugiu. Quem não fugiu, não foge mais. Agora o único blindado que vocês vão ver é a marmita da Papuda. Aí, prendeu todo mundo. E aí aconteceu o que todo mundo imaginou que ia acontecer, né? Eles foram atrás de atestado. Né? Que são milicos, né? Covardes, foram atrás de atestado, né? E a desculpa minha favorita, o atestado meu favorito, foi o do general Heleno. Né, que ele me veio, apareceu falando que ele tinha Alzheimer. Né? Você vê que é um Alzheimer muito avançado, né? Porque aparece justamente no momento da prisão. É um caso muito específico, né? É um Alzheimer funcional, né? É um Alzheimer retroativo, assim. Por isso que ele tinha uma caderneta do golpe, né? Era para lembrar que... Faz sentido agora. Era por isso, né? Não é possível que os caras acham que isso é uma defesa plausível, né? Porque eles realmente acham. Eles usaram isso, essa defesa. Foram lá na PGR falar isso. Para as pessoas lá, umas pessoas muito sérias. Né? Os caras perguntaram, né? Ah, por que o senhor fez tudo isso aí, né? Fez golpe, fez essas coisas, tudo. Tinha Alzheimer. Ah, por que o senhor não avisou a gente sobre isso antes? Esqueci. Por que a sua defesa não avisou isso pra gente? Era um Alzheimer contagioso, passou pra ele. E se o senhor tem Alzheimer, como é que o senhor lembra de tudo isso? Merda. Você me pegou agora. Mas... E é claro, ninguém caiu, né, nessa pataquada do general Heleno, ninguém acreditou, né? Mas eu achei um desperdício, a gente tinha que ter usado isso aí ao nosso favor. Tinha que ter usado, né? Igual aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, sabe? A gente tem que ter feito a mesma coisa com o general Heleno. Ele tá lá gritando na cela, me tira daqui, me tira daqui. Aí tem que botar um policial pra falar, ué, mas você sempre morou aqui, general. Você não lembra? Você mora aqui há 40 anos. Você não sabia? É isso. Você sempre morou aqui. Mas é isso, né? E aí finalmente chegou o grande finale, né, dessa história inteira, né? Que foi a primeira foto, né? A primeira foto do Bolsonaro na cadeia. Que coisa... Olha, nesses tempos que a gente vive, assim, que alegria ver uma foto e saber que ela não é inteligência artificial, né? A gente vive uns tempos muito doidos, né? Mas eu vi aquela foto, que alegria. Vocês viram a foto? A primeirinha que saiu, assim, nossa, boa demais, né? Ele numa janelinha, assim, né? Igual a véia da casa abandonada, assim, todo... parecendo aqueles fantasmas de vídeo de assombração do YouTube, não parece? Tudo, assim, assustador, né? E o melhor de tudo, ele tava bem.
Ele estava ótimo, ele estava saudável, não estava soluçando, não estava passando mal, né? Ele é tipo aquele urso mendigo do Pica-Pau, né? Que desarma o personagem quando ninguém está vendo, assim, né? Ele estava ótimo, saúde perfeita, né? Só com a canela um pouco chamuscada, mas, assim... Vai ver, o problema dele era o convívio com a família. Já parou para pensar nisso? Talvez o problema dele era o convívio com a família. Só foi tirar a família de perto dele que o cara melhorou, né? Imagina o choque do médico da Polícia Federal, que fez o corpo de delito do Bolsonaro e falou, caralho, histórico de atleta mesmo. Pô, tá apto pra papuda, pode ir lá. Tá ótimo, né? E, aliás, eu achei ótimo que o Xandão deu uma junta médica pro Bolsonaro, né? Ah, tá doentinho? Pega aqui um monte de médico pra você, pega, né? Ele só perdeu a chance de botar uns médicos cubanos, né? Que ia ser uma situação... Ele perdeu a chance de fazer uma coisa muito engraçada, né? E o pior de tudo é que eu acho que a prisão, ela vai ser boa pro Bolsonaro. Eu acho que ele vai ficar mais saudável lá. Ele tem refeições diárias, né? Repouso. Não tem que conviver com o estresse de ter um monte de filho burro. Isso vai ser ótimo, né? Ele vai sair muito bem de lá, né? E faz sentido, né? Animal em cativeiro costuma viver mais mesmo, assim. A única coisa que eu achei mancada foi que botaram ele nessa prisão e tiraram a tornozeleira dele. Eu achei mancada, né? Para ele pelo menos ter uma pessoa para conversar ali durante o período que ele for ficar ali. Ah, meu Deus do céu. Mas foi isso, gente. O Bolsonaro foi para a prisão, né? Foi para a Polícia Federal, né? E agora a Polícia Federal foi condenada a conviver com o Bolsonaro. Uma condenação, né? Porque imagina a dificuldade, né? Agora que a Polícia Federal vai ter, né? De todo dia ouvir o Bolsonaro, né? E não rir, né? Ao mesmo tempo que está ouvindo ele, o trompetista no fundo. Vai ser um desafio, né? Porque agora é isso. Você vai na Polícia Federal renovar o seu passaporte, aí você escuta um ruído. Aí você pergunta pro policial, o que é isso? Foi o Bolsonaro soluçando. À noite ele dá uma acalmada aí, né? Mas é isso, né? O Bolsonaro, ele foi preso, né? E que bacana, viu? Que bacana viver a história sem entrar em depressão profunda, assim, porque... Uma reclamação que eu tenho é poucas fotos, né? Tinha que ter mais fotos, né? Tinha que ter mais fotos aí desse cara sendo preso, né? Não teve muitas fotos. Por mim, a gente fazia aí um álbum da Copa, edição papuda. Eu senti falta de umas fotos, assim, né? Sabe? Umas fotos de uns policial de Ray-Ban colocando ele dentro da viatura, né? Abaixando a cabeça, né? Pro chifre não bater no teto. Né? Porque eu tinha expectativas, não sei vocês. Eu tinha expectativa, né? Eu queria uma coisa, assim, no mínimo, nível garotinho gritando na ambulância, assim. Era o que eu queria, né? Mas não aconteceu. O Xandão falou, né? Ele falou, não vou deixar de tirar fotos, né? Porque isso causaria uma má impressão. Eu discordo. Eu vou imprimir em papel sulfite. Se sair... Impressão ótima. Mas é isso. Eu não vejo agora a hora de ver os novos vídeos dos bolsonaristas tristes, chorando. Porque eu já ri de todos, né? Então eu estou muito ansioso. Algumas coisas eu vou pular. Eu prefiro não assistir. Tipo o clipe do Mário Frias. Vocês viram esse clipe? Ele fez um clipe em homenagem cantando pro Bolsonaro preso. Juro, meu Deus do céu. É um negócio, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era inteligência artificial. Mas eu pensei, nenhuma inteligência passaria por um vexame desse. Porque, sério, é uma coisa vergonhosa, assim, né? Não serve nem pra zoar. É o limite do humor. É aquilo ali. Eu não brinco com essas coisas, né? Verdade. Já tem acampamentos sendo formados, né? Tem uns caras querendo fazer acampamento na frente da Polícia Federal. Eu achei ótimo, né? Que a Polícia Federal já economiza na gasolina. Achei incrível. Aí é só colocar pra dentro igual uma boiada, assim. Mas E é isso. E agora os bolsonaristas estão aí, né? Nessa situação, né? Toda semana brigando com a imprensa, se manifestando, né? Já me falaram que o Olavo e o Charlie Kirk vão fazer um pronunciamento em breve. É verdade, só estão esperando chegar o tabuleiro Ouija. E o tabuleiro Ouija que, igual o Charlie Kirk, tem um buraco no topo. Vocês já viram? Tem. E essa piada é só pro pessoal do ocultismo aí. Mas é isso, agora ele tá preso lá, né? Que mais eu posso falar para vocês, né? E eu espero que se a gente organize direitinho aí nos próximos anos pra gente comemorar, né? Em todo novembro, 22 de novembro, a gente fazer uma grande comemoração, né? Natal e Réveillon pra quê, né? Isso não... Vamos focar nessa data comemorativa, né? Porque foi o Bolsonaro que falou, né? Só sai o preso, morto com a vitória, né? Ele foi preso, né? Perdeu, né?
E agora eu quero gritar bingo, porque foi ele quem disse isso, né? De verdade. E muitos bolsonaristas estão com medo dele de Getúlio também, que é um medo completamente irracional, né? Porque a pessoa tem que saber escrever uma carta para passar por... Mas... Mas é isso. Eu espero que daqui para frente também as pessoas esqueçam a existência desse homem, sabe? É um desejo que eu tenho, assim, né? Que seja esquecido. Isso, para mim, ia ser o final ótimo, assim, sabe? Daqui uns anos, assim, tipo, sei lá, uns 20 anos, né? Você ligar no Jornal Nacional e darem a notícia lá, né? Hoje, na manhã de hoje, Jair Messias Bolsonaro morreu na Papuda. E agora o resultado do Brasileirão. Grêmio! Esse é meu sonho. Esse é meu sonho, né? Mas é isso, gente. Tá bom? Comemorem, tá bom? Bebam bastante, se divirtam. A gente merece, tá bom? Bebam até vocês conversarem com objetos eletrônicos. Se divirtam, tá bom? Se divirtam mesmo, porque a gente tem motivos para comemorar. A gente passou por muita desgraça na mão desse homem, né? E acabou da melhor forma possível, né? Isso que é bom, né? Porque pensa que acabou com o Bolsonaro ainda conseguindo assistir o Trump virando amigo do Lula, o tarifaço acabando, ninguém saindo de casa para ajudar ele, né? E ele sendo preso da forma mais estúpida possível, né? E pior, por mérito próprio. Por mérito próprio. É verdade. Porque ele escolheu. Ele escolheu isso. Não foi o Xandão que queimou a tornozeleira dele de madrugada, não. Foi ele, deliberadamente, que fez essa burrada, né? Por isso que eu queria terminar com essa mensagem para vocês, né? De que não importa o quão burro, o quão estúpido e animal você seja, se é um desejo seu, você vai ser presidente, tá? Você vai ser presidente, né? Porque esse é o legado que o Bolsonaro vai deixar para esse país, né? Nunca foi sorte, sempre foi burrice. A gente tem que colocar na nossa bandeira, no lugar de ordem e progresso. A nossa sorte é que eles são burros. A gente tem que colocar lá, né? E a maior lição que eu aprendi é que, de forma alguma, em hipótese nenhuma, não importa o que você faça, nunca, absolutamente nunca, em hipótese alguma, seja inimigo da Alcione. Nunca... Não seja inimigo dessa mulher, tá bom? Gente, muito obrigado, vou ficando por aqui, vocês foram ótimos, valeu! Muito obrigado, valeu! E